Boa noite, começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta segunda-feira. Segurança Pública. Esclarecido o caso de menina de 12 anos morta a tiros no último dia 17. Investigação aponta que crime foi motivado porque irmão da vítima trocou de facção dentro do presídio central. Polícia tem suspeitos do tiroteio que matou 3 pessoas e feriu outras 3 na Cidade Baixa neste final de semana. Trânsito. Valor para tirar ou renovar carteira de motorista será reajustado a partir da próxima sexta-feira. Aumento será de 3,86%. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta terça-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa o Jornal da RDC falando sobre segurança pública. A polícia concluiu o inquérito sobre a morte de uma menina de 12 anos no último dia 17. Segundo as investigações, ela foi assassinada porque o irmão trocou de facção dentro do presídio central. Mais detalhes com a repórter Manuela Veiga. Flávia Silva de Almeida, uma menina de 12 anos, morreu na Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, após ser atingida por 9 tiros na cabeça e 8 tiros nas costas. A suspeita é de que a morte da garota teria envolvimento com o irmão dela, que estaria ligado ao tráfico de drogas. Nós, ao final, conseguimos determinar que ela foi morta em razão de uma disputa local por pontos de venda de droga. Não que ela tivesse algum envolvimento com o tráfico, e ela não tinha. Mas o irmão dela, que se encontra no sistema penitenciário, ele possui envolvimento com umas facções locais aqui de Porto Alegre. E no início do ano passado, ele mudou de facção. Dentro do próprio sistema, ele saiu de uma galeria que abrigava uma facção e migrou para outra galeria de outra facção rival. A polícia, inclusive, já identificou os autores do crime e 2 pessoas também foram presas. Agora a gente confere mais detalhes sobre como a garota foi raptada no dia do crime. Raptaram ela no lugar onde ela residia, levaram até o Beco do Davi, no bairro Lomba do Pinheiro, e executaram ela. Então a motivação se deu em função basicamente do tráfico de drogas, em razão do irmão que mudou de facção e por ela ter frequentado ou ter começado a frequentar uma localidade onde uma facção rival da onde ela residia dominava. 2 pessoas foram presas em flagrante, não só portando essas armas, mas também coletes balísticos e cerca de quase meio quilo de drogas. Além disso, um adolescente também participou da ação, ele que naquela localidade é considerado uma liderança. Ele é filho de uma liderança de uma das facções aqui da capital e naquela localidade ele exerce também esse papel. E a polícia já tem suspeitos do tiroteio que matou 3 pessoas e feriu outras 3 na Cidade Baixa neste final de semana. 2 vítimas tinham antecedentes criminais por homicídio. As imagens das câmeras de segurança mostram a grande movimentação na rua João Alfredo, com centenas de pessoas. Ao lado deste carro branco está um homem de camisa rosa, que parece observar o que acontece na região. Começam os tiros e os ocupantes da rua correm. Em seguida, o mesmo homem de antes retorna para ver as vítimas no chão. Ao lado dele, outro suspeito que veste uma camiseta preta. A esta hora, a maioria dos bares já estava fechado. Nessas outras imagens, momentos após o triplo homicídio, pessoas desesperadas gritam na rua. Segundo a Brigada Militar, havia uma viatura da corporação próxima a esse local. Só que ela precisou ser deslocada para uma outra ocorrência de assalto aqui na Cidade Baixa. Foi uma questão de minutos para que acontecesse o crime. Não podemos deixar de observar que estamos num período de férias, onde os efetivos de todas as forças de segurança se dividem entre as cidades onde estão lotados e o litoral, e, portanto, nós temos um menor número de agentes. Infelizmente, naquele momento, houve essa demanda à Brigada Militar, que precisou se ausentar, e provavelmente nesse momento foi que esses executores implementaram essa ação
infelizmente exitosa. As vítimas são Roger Abreu de Oliveira, de 24 anos, Salmeron Bartz da Costa, de 28, e Cassiane Alves Rocha, de 24. A jovem estaria apenas acompanhando os dois e foi pega no fogo cruzado, mas a dupla de homens já tinha antecedentes por ao menos 6 homicídios. Roger, inclusive, estava foragido. É possível nós afirmarmos, sim, que Roger era o alvo dessa ação criminosa, porque vinha sofrendo ameaças de um grupo rival, estava sendo procurado por algumas pessoas, é quem concentrou o maior número de disparos na ocasião. Nossas investigações são destinadas nesse momento a apurar quem são esses autores na sua totalidade e também os motivos que levaram a esse fato criminoso, que nós vislumbramos como uma das hipóteses o fato da vítima estar relacionada com o tráfico. Já há suspeitos que não podem ser divulgados para não atrapalhar a investigação. A Polícia Civil ainda pede que quem tem alguma informação ou reconheça um dos homens do vídeo entre em contato pelo telefone 0800 642 0121. E agora a gente muda de assunto e fala sobre educação. O resultado do Sistema de Seleção Unificado, SISU 2019, foi divulgado nesta segunda-feira. A lista de aprovados pode ser acessada pela internet. Nesta segunda-feira foi divulgada a primeira chamada dos aprovados pelo SISU. Os candidatos podem conferir se passaram através do site sisu.mec.gov.br ou então pelo aplicativo. Para realizar a matrícula, é preciso juntar os documentos necessários e entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro, comparecer à universidade em que vai estudar. A partir de amanhã, os estudantes que não foram chamados podem participar da lista de espera. É preciso fazer o pedido no site do SISU até o dia 5 de fevereiro. Neste ano, o SISU ofereceu mais de 17 mil vagas em instituições públicas em todo o Rio Grande do Sul. E agora, infelizmente, a gente traz uma má notícia para todos os motoristas aqui do Rio Grande do Sul. O valor para tirar ou então renovar a carteira de motorista foi reajustado e entra em vigor no final desta semana. O aumento será de 3,86%. A partir do dia 1º de fevereiro vai ficar mais caro tirar a primeira habilitação e também renovar a carteira de motorista. Quem se inscrever e pagar as taxas nos centros de formação de condutores até o dia 31 deste mês ainda pega a tabela antiga. O reajuste tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Nacional, o IPCA-E, e por isso aumentou 3,86%. Só para renovar a CNH, o cidadão deve pagar R$ 223,91. Para tirar a primeira habilitação categoria B, que é somente para carro, o preço sobe para R$ 2.270,76. Todos os serviços ofertados pelo Detran também foram reajustados. A tabela estará disponível no site da instituição. Mas agora eu trago uma boa notícia para quem está à procura de emprego. O Cine Municipal disponibiliza 35 oportunidades de trabalho, olha só. 35 vagas de emprego são ofertadas pelo Cine de Porto Alegre. Os destaques são para as áreas de técnico de vendas, serralheiro, caldeireiro instalador, marceneiro e técnico de refrigeração. As oportunidades ficam disponíveis até serem preenchidas. Os interessados devem ir à unidade do Cine, que fica na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, no Centro Histórico de Porto Alegre. O horário de atendimento é entre as 8 da manhã e as 5 da tarde. E atenção, é preciso levar carteira de trabalho e comprovante de residência. Essas vagas, amanhã o Cine vai realizar um evento especial, porque dia 29 de janeiro é comemorado o Dia da Visibilidade Trans. E o Cine vai oferecer 70 vagas com foco na inserção do público transexual. As principais áreas são para assistente de atendimento e assistente de estoque. E no próximo bloco, a gente inicia mais uma série de reportagens. Desta vez, a gente mostra o descaso do poder público com a capital dos gaúchos. Agora faz 31 graus em Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta.
Nós estamos de volta com o Jornal da RDC e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital e, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E no final da última semana, uma tragédia foi registrada em Brumadinho, em Minas Gerais. E desde então, bombeiros fazem as buscas na região. Até agora, foram confirmados 60 mortos e 292 pessoas seguem desaparecidas. Para ajudar as vítimas do rompimento da barragem, foram arrecadadas em Porto Alegre diversas doações neste final de semana. Foram disponibilizados alguns pontos de coleta, entre eles o ginásio Tesourinha. Além dos alimentos, aqui foram arrecadados materiais de limpeza, dezenas de roupas e cobertores, ração para os animais e centenas de litros de água mineral. De acordo com a Prefeitura, uma transportadora vai levar gratuitamente a arrecadação até Minas Gerais. E hoje estreia aqui no Jornal da RDC uma série de Porto Alegre, Cidade do Abandono. E a gente começa mostrando uma reportagem especial sobre a situação de uma creche que está pronta, mas até agora não abriu as portas. Acompanhe. Então tu tem que esperar e tu cansa de esperar. Esperando a creche abrir para botar ele, até agora nada. Do lado de dentro dos portões, o abandono. Do lado de fora, a esperança de uma comunidade que acredita que a educação é o melhor caminho para um futuro digno. Estamos no bairro Belém Novo, zona sul de Porto Alegre, na comunidade de Arado Velho. E é aqui que fica a creche Glicério Alves. Segundo os moradores, a creche está pronta há mais de um ano. Mas por aqui, as portas da unidade nunca foram abertas. Isso significa que 112 crianças deixam de ter o atendimento educacional que o espaço, se aberto, poderia oferecer. E a gente está sempre lá tentando resolver e eles não te dão resposta nenhuma, só dizem que deu problema na licitação, no edital. Bárbara tem 4 filhos. 2 deles estão sem as vagas que poderiam ser oferecidas na creche da comunidade. Descaso público de um lado e uma família prejudicada do outro. Não tem nada, tu tem que fazer tudo, tu tem que sair do Belém e não tem ajuda para nada, nem para colocar as crianças na escola. Tu espera assim, não, tem que trabalhar. Trabalhar como? Se eu vou deixar as crianças com quem? Não tem nem condições de pagar ninguém. De acordo com o líder comunitário e presidente da Associação de Moradores, 8 entidades participaram do edital para assumir a administração do espaço. Só que uma delas, a que teria ficado em segundo lugar na disputa, fez reivindicações à SMED. Quem ficou em segundo lugar achou que tinha um erro no edital, daí entrou no departamento jurídico da SMED, mas depois tinha passado o prazo, entendeu? Durante a produção da reportagem, nossa equipe entrou em contato com o Poder Municipal, que se comprometeu a se manifestar por meio de nota. E o pessoal da comunidade aqui queria saber por que ela não foi aberta, por que essa obra está concluída e não foi aberta. E eu gostaria de saber, para a gente viabilizar com vocês, se alguém da prefeitura poderia nos atender, enfim, para a gente abrir esse espaço até para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Olha, a gente vai se posicionar por nota. A SMED disse que anulou o chamamento público que previa a assinatura do termo de colaboração para a gestão de uma escola comunitária de educação infantil. Disse ainda que essa decisão foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre na última sexta-feira, dia 25 de janeiro. O cancelamento do edital se deu devido à necessidade de revisão dos pontos da publicação. Quando a gente chegou aqui próximo à creche, a gente já conseguiu observar pelos sinais dela de que realmente esse lugar aqui já está fechado há bastante tempo. Eu vou pedir para o meu cinegrafista vir aqui mais próximo e a gente mostrar aqui no portão a quantidade de mato alto, o que realmente representa que esse lugar aqui já está fechado há bastante tempo e inclusive sem manutenção. E de acordo aqui com a comunidade, pelo menos 100 crianças precisariam aqui desse espaço de aprendizagem. Só eu tenho uma lista de mães que eu tenho no WhatsApp, que eu, quando tem as reuniões, alguma coisa eu passo para eles, tem mais de 100 famílias. Queremos saber se qual é a posição das SMED, tem que dar uma posição para nós que eles não dão.
E essa série segue até o final desta semana. Agora a gente fala sobre previsão do tempo. A segunda-feira começou com calor escaldante em Porto Alegre, depois de um final de semana também de altas temperaturas. A máxima chegou aos 38,5 graus em alguns pontos aqui da cidade. E o calor não vai dar trégua nos próximos dias. A terça-feira será de temperaturas elevadas em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O dia começa com 25 graus. À tarde, a máxima chega aos 37. Por lá, o sol aparece entre nuvens e alterna com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Tempo seco na região noroeste do estado. Em Erechim, os termômetros variam entre 19 e 32 graus. E em Cruz Alta, a variação térmica será de 12 graus. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Não deve chover nestas cidades na terça-feira. Tempo seco também em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Pela manhã faz 23 graus. À tarde, a máxima chega aos 32. Por lá, o sol aparece entre nuvens. E em Rio Grande, no sul do estado, sol entre nuvens e pancadas de chuva com possíveis trovoadas nesta terça-feira. Os termômetros variam entre 26 e 31 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. Estamos com o João Batista Filho para comentar aí, falar um pouquinho sobre futebol. O Grêmio jogou há pouco, mas agora a gente fala de Inter, é isso? Boa noite. É verdade. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Você de casa, a gente já vai falar sobre o Grêmio, tricolor que venceu, mas o Internacional não teve um final de semana tão bom assim. A gente começa com o Guilherme Paz atualizando como é que foi a situação do Colorado lá no estádio Passo da Areia contra o São José. Na tarde de ontem, no estádio Passo da Areia, São José e Internacional se enfrentaram pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. E apenas no segundo tempo que teve bola na rede. De fora da área, após a zaga do Internacional afastar mal, Márcio Jonathan faz um golaço e abre o placar. Na sequência, falta cobrada por Thiago Pará, Tássio acerta de cabeça o canto direito de Lomba e fecha o placar. 2-0 São José. O problema é que a bola entrou e a gente está buscando essa resposta. A gente treinou muito essa semana, o Daí cobrou bastante a gente. Mas a gente vai continuar trabalhando, vai ajustar os detalhes e isso só vem com jogo e treino. E o tempo te dá isso, como que vai ser a melhor maneira que a gente vai evitar esses gols. A gente sabe que o Campeonato Gaúcho tem essa característica. Até quando eu não jogava, sempre falava que o futebol gaúcho é um futebol de imposição física, de bola aérea. E a gente está vivendo isso. Então a gente tem que conversar, trabalhar e para minimizar essa bola parada. Infelizmente, a situação do Internacional é a seguinte. Começou muito mal no Campeonato Gaúcho por conta de erros principalmente na bola parada, na bola aérea defensiva. E aí o Odair ele justifica, ou pelo menos tenta explicar um pouquinho, que não tem o Leandro Damião, que não tem o Fabiano, que são peças que eram importantes na temporada passada. Mas o Colorado tem que se corrigir rapidamente. A boa notícia para o torcedor colorado é que já a partir de quarta-feira contra o Veranópolis, em Veranópolis, jogo que estaremos acompanhando evidentemente lá com o repórter Guilherme Paz, o Inter vai colocar força máxima, vai colocar o que tem de melhor, não tem mais desculpas, agora começa a entrosar essa equipe, faz mudanças, o Patrick deve sair e aí entra o Neilton dando um poder mais de ataque para o Internacional. Esta é a tendência de momento. E aí prepara para a Copa Libertadores, que é o que mais interessa neste momento para o time do técnico Odair Helman. Bom, quem não tem esse problema aí, que começou bem demais o Campeonato Gaúcho, bem diferente do que aconteceu no ano passado também, foi o Grêmio, que fez 3-0 no Juventude. A gente vai assistir o primeiro gol e eu vou acompanhando com você aqui, eu fico conversando com a nossa audiência, porque é uma jogada que começa com o Marinho roubando a bola, passa para o Luan, ele dá uma cavadinha e o Jael mete para a rede e faz 1-0. E aí toda a marra do Jael fazendo toda a comemoração. E esse é um gol que eu julgo ser muito importante, que eu julgo ser bem interessante o torcedor analisar e entender o que está acontecendo no tricolor. Por quê? Porque ele começa com uma jogada lá na frente, com uma jogada em que o Grêmio ele faz aquela tentativa de pressionar a saída de bola, o Marinho consegue roubar essa bola e aí a gente viu o primeiro gol tricolor. Vem o segundo gol, também do Jael. Numa jogada que a gente vai ver agora, vai passar aí no seu monitor a jogada do segundo gol tricolor, de como é que foi, de como é que o Grêmio trabalhou essa situação, também do Jael, que ele, claro, só empurra para a rede, mas tem uma jogada toda na lateral que é mérito do Everton,
tem o passe do Maicon. O Maicon também foi peça importante nesse segundo gol tricolor. E o Jael mostrando seu faro justamente quando o Viseu acaba chegando. O Jael faz o segundo gol gremista. E o terceiro gol é uma jogada que começa com o Jean-Pierre fazendo o lançamento. O Jean-Pierre lança, o Felipe Viseu, ele corta para dentro. E aí o Maicon só empurra para as redes e o Grêmio faz o 3-0, 100%, invicto pelo menos, se não 100%, quem empatou contra o Aimoré está invicto no Campeonato Gaúcho, o tricolor. Tá certo, Marcelo? Muito bem, muito obrigada pela participação. Amanhã tu volta então com o teu comentário. Fechado. Muito obrigada. E o programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira vai debater os maus tratos contra os animais. E a apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo, então não dá para perder. E agora o Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã. Fica agora com o Cruzando as Conversas. Tchau, tchau.